Já ouviram falar na expressão paciência tem limite? Porque eu estou iniciando o vídeo falando desta famosa frase. No vídeo de hoje vamos estar discutindo um tema que é conhecido por muitas pessoas, principalmente você que vive no Brasil. Você pode até não ter estudado a fundo, mas eu sei que você conhece porque faz parte da sua história. Hoje vamos tratar de um dos momentos mais conhecidos e mais importantes da nação brasileira. Hoje vamos falar do episódio em que uma colônia se cansou de sua metrópole e resolveu botar a mão na massa e se tornar independente. Hoje falaremos sobre a independência do Brasil. Não perca nenhum detalhe que será falado no vídeo de hoje, porque é um vídeo bem especial e legal aqui no canal Jornal na História, como todos os outros conteúdos. Se liguem em tudo que será dito. Vamos nessa? Bom, galera, antes de mais nada, só aquele aviso prático, não esquece de deixar o like no vídeo e para você que não é inscrito, se inscreva no canal Jornal na História, venha fazer parte dessa família que vem crescendo no YouTube e vamos tornar o canal conhecido no Brasil e no mundo. Uma das coisas que tenho ficado muito feliz, galera, são os comentários que vocês têm deixado de apoio, de chegar e, poxa, tá ajudando, eu fico muito feliz com isso. Por isso, galera, continue indicando. É isso que tem me dado força para continuar fazendo vídeo. Primeiramente, eu agradeço a Deus e a vocês que têm me ajudado, tá bom? Bom, galera, vamos lá. A independência do Brasil. Eu sei que você conhece a independência, que quando se fala em independência do Brasil, com certeza vem aquele famoso quadro na sua cabeça de Dom Pedro I com a espada levantada, as pessoas olhando, o exército português vindo e o exército brasileiro pronto para a batalha. Mas, galera, é necessário que você saiba que não foi bem assim. Ah, e há outra coisa também. Se você pensa que a independência do Brasil simplesmente foi um assinado de tratado e acabou por aí, você também está enganado. Pode estar levantando essa questão na sua cabeça. Peraí, professor. Quer dizer que não foi aquilo que é dado no quadro, naquela imagem de Dom Pedro batalhando, mas também não foi apenas uma assinatura de tratado? Isso mesmo, galera. Para compreendermos a independência do Brasil, nós temos que voltar um pouco lá atrás. Quando a família real foge de Napoleão Bonaparte por não ter aderido ao bloqueio econômico, chega ao Brasil em 1808, a partir daquele ponto, a independência do Brasil já estava sendo iniciada. Até porque, gente, para e pensa, a metrópole está transferindo a sua corte, o seu núcleo de poder, para dentro de uma colônia. E as ações de Dom João VI, ao modificarem o Brasil para se tornar um tipo de capital e elevar o país a Reino Unido, vai transformar todo o status quo do país, a ponto de que as elites daqui não se viam mais como elite de uma colônia, mas sim de uma metrópole. Só que é um detalhe. Depois da queda de Napoleão, e isso já em 1820, houve em Portugal a Revolução do Porto, ou Revolução Constitucional do Porto. E lá nós tivemos uma Assembleia Constituinte que resolveu criar uma Constituição e exigir a volta da família real para Portugal. Até aí, tudo bem. Dom João volta para Portugal, junto com a família real, mas antes chama seu filho, Dom Pedro, e o nomeia príncipe regente do Brasil. Existe até uma famosa frase que diz: Pedro, antes que algum aventureiro faça a independência do Brasil, faça você. E dentro disso, galera, ele foi nomeado, até aí tudo bem, príncipe regente, e a família real volta para Portugal. Só que é um detalhe, galera. Lembra que nós tivemos aqui no canal um vídeo sobre absolutismo? Então, há de se saber que quando Dom João ele volta para Portugal, a monarquia não seria mais a mesma. Até porque nós temos uma Constituição que não está abaixo do rei. Pelo contrário, a Constituição está acima do rei e o rei governa dentro dessa Constituição. Então, nós vamos ter ordenanças que vinham de Portugal mandando no Brasil.
E se tornou até uma situação meio que constrangedora, porque algumas ordens eram dadas e se tornavam determinadas coisas autoritárias em decisões que eram tomadas aqui. Se, por exemplo, aqui se resolvesse montar um Conselho Nacional Econômico, a Ordem de Portugal vinha e era necessário desmontar aquilo, a ponto de que ninguém mais estava aguentando. Tanto que Portugal queria que o Brasil retornasse à posição de colônia e não mais uma metrópole. Mas aí eu pergunto a você, você acha realmente que a elite brasileira iria permitir tal ato? Você acha realmente que o Partido Brasileiro iria aceitar se tornar subalterno de Portugal novamente? Não mesmo. Então, a elite brasileira começou a conversar e a conquistar Dom Pedro, principalmente um homem chamado José Bonifácio, lhe dando conselhos e dizendo: olha, o senhor está aqui, o senhor é o príncipe regente. Como tal, já que o senhor é o nosso príncipe, por que não se tornar o nosso rei? E por que devemos obedecer ordens de Portugal? O senhor tem que ficar aqui. Não volte para Portugal, fique aqui. O senhor é o nosso príncipe, o senhor é o nosso regente. Pedro, então, dentro disso, lança também a famosa frase: se é para o bem de todos da nação, eu digo que fico. E a partir desse momento ocorre o dia do fico para Dom Pedro. Só que as coisas não vão ser tão fáceis. Durante esse período vai começar muita conturbação entre Portugal e o Brasil, chegando até mesmo ao dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro ele estava viajando a São Paulo para resolver algumas situações. Sua esposa, Maria Leopoldina, estava como regente em sua ausência. Lhe enviou uma carta junto com José Bonifácio dizendo das ameaças de Portugal caso o Brasil não retornasse à posição de colônia e não obedecesse suas ordens. Pedro, num momento de raiva, proclama que a partir daquele momento era a independência do Brasil. Então, em 7 de setembro de 1822, ocorre a independência do Brasil. Dentro disso, galera, muito bem, eu sei que você conhece, mas agora eu vou para aquilo que talvez você não saiba. Muita gente tem a visão de que a independência do Brasil não ocorreu conflito algum. Pelo contrário, poucas províncias abraçaram a independência, que foram a província do Rio, São Paulo e Minas Gerais. Alguns estados do Nordeste não aceitaram a independência do Brasil, principalmente porque nós tínhamos exército, uma boa parte do exército português concentrado naquelas regiões. Então, só que tinha aquela situação também. Como o Brasil estava passando por esse processo de independência, ainda não tinha um exército formado, nem ao menos uma marinha. Então, ele reúne mercenários e vai de encontro à região do Nordeste, bater de frente e vencer os rebeldes que eram contra a independência. Tanto que, futuramente, também vai ocorrer um caso que vai envolver Frei Caneca, mediante a situação que vai ocorrer na Bahia. Mas eu não vou falar disso agora, vamos voltar. Outro local que também vai ocorrer conflito vai ser no Sudeste, perto da região Platina, também conhecida como Uruguai, embate de brasileiros contra portugueses. Dentro disso tudo, nós vamos ter um personagem que vai observar e vai se aproximar e vai ter um interesse maior na independência do Brasil. Tanto que, só para lembrar, o primeiro país que vai reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos. Ele vai reconhecer, vai achar legal, até porque ele já era um país que já tinha se tornado independente há muito tempo. Entretanto, vai haver outro que já é conhecido do Brasil, que vai chegar e vai abraçar a ideia da independência. Até porque, para ele era prático de ter alguém da família real portuguesa como seu cliente e alguém da família real portuguesa no Brasil como seu cliente. Eu estou me referindo à Inglaterra. A Inglaterra vai abraçar a ideia da independência do Brasil a ponto de chamar os dois para conversar e dizer: olha, eu acho que vocês não deveriam ficar nesse conflito, e para que ninguém saia no prejuízo, há um acordo que pode ser feito entre os dois. Então, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, e isso em 1825, no Tratado de Aliança e Amizade do Brasil e Portugal, para
pagar o prejuízo que Portugal teve em relação ao Brasil. Entretanto, de onde veio esse dinheiro? Ah, esse dinheiro, a Inglaterra, na sua maior boa vontade, emprestou ao Brasil como empréstimo, começando assim uma dívida que o Brasil iria ter por um bom tempo. Agora, galera, umas curiosidades que você tem de saber a respeito de coisas que envolvem a independência e Dom Pedro. Alguns vão dizer, claro que isso daí são coisas que surgem na história, que Dom Pedro, quando ele estava indo para São Paulo, ele estava indo visitar uma amante, que na verdade a amante tinha dado um fora nele, e quando ele estava voltando, ele foi comer uma feijoada, eu sei que talvez você já tenha ouvido falar disso, e ao comer essa feijoada, ele teve um desarranjo intestinal e teve dor de barriga e ainda recebeu essa notícia de que as coisas não andavam bem entre o Brasil e Portugal, e por isso ele proclamou a independência. Outra coisa importante a se saber também, galera, durante esse período da luta da independência do Brasil, vai surgir uma figura importante e até mesmo uma figura feminina que vai fazer parte da história como heroína brasileira dentro do exército, que vai ser Maria Quitéria. Não vou falar dela agora não. Talvez, futuramente, eu possa falar dela num outro vídeo aqui no canal. Mas, galera, aprendemos sobre a independência, aprendemos dos fatos que se desenrolaram, soubemos que a Inglaterra ela foi uma grande responsável por auxiliar na emancipação do Brasil. E, olha só, mais uma coisinha antes de eu continuar. Sabia que devido a essa situação de independência, Portugal, além de receber essa quantidade de dinheiro que foi paga pelo Brasil, ela proibiu o Brasil, escutem isso que isso é importante, talvez possa cair na sua prova, de ter contato com qualquer colônia de Portugal para que a ideia de independência não pudesse chegar lá e aquela colônia também levantar ânimo e tentar se emancipar de Portugal. Agora voltando para a Inglaterra e voltando dessa situação toda. Galera, aconteceu a independência, o Brasil se tornou um país independente, livre, se tornou uma metrópole, até aí tudo bem. Depois disso, Dom Pedro agora se tornara Dom Pedro I, sendo proclamado imperador do Brasil. Ok, professor, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. E agora? Será que as coisas vão ficar bem para o Brasil? Porque agora temos um país livre, uma metrópole dentro do Sul. Só que tem um detalhe. Os outros países já eram meio que livres, já tinham se tornado independentes e a maioria era república. Mas o Brasil seria a única monarquia em meio a tantas repúblicas. E outra coisa também. Qual será a verdadeira intenção de Dom Pedro I mediante tudo isso? Será que o herói que levantou a espada e proclamou a independência do Brasil é realmente um herói? Será que o Brasil vai caminhar livremente até mesmo para uma evolução política? Bom, gente, isso tudo teremos que ver num outro momento aqui no canal Jornada na História. Não vai perder isso, hein? Galera, espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu dei uma pesquisada boa para falar um pouquinho mais sobre isso. Ó, não esquece de deixar o like e compartilha com os amigos, joga no grupo da família, joga para aquele seu amigo que não saca nada de história e fica falando um monte de coisa que não sabe. Vai lá, joga para ele aprender um pouquinho mais e também compartilha com pessoas que gostam de história. E ó, galera, não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, porque eu gosto do feedback que vocês dão. Vai lá, tem matérias lá, nos siga no Instagram, tá aparecendo aí pra vocês. Vai lá, aproveita essa oportunidade, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, nos encontramos sexta e ó, não esquece da campanha, hein? Hashtag Rumo Mil Inscritos. Vamos tornar o canal Jornada na História conhecido no Brasil e no mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.